Olá, boa tarde. Já está começando o NT Sul desta terça-feira, 16 de maio, aqui na telinha da sua TV Cachoeira, da TV Novo Tempo. E nessa edição você vai ver: professores da rede municipal de Cachoeira do Sul poderão entrar em greve. Categoria vota início da paralisação na semana que vem. O magistério já ingressará com a greve a partir de hoje. O magistério deu um prazo para o governo até a próxima quarta-feira, até o próximo dia 24, para que nós possamos seguir dialogando, principalmente no sentido de esclarecer a opinião pública que o impacto financeiro referido pelo governo não tem fundo de realidade. SESC e SENAC estão em campanha para defender a manutenção do orçamento do Sistema S. Medida em tramitação no Congresso Nacional pode comprometer prestação de serviços, segundo as entidades. Começa a mobilização para o Dia do Desafio. Em Cachoeira, ciclistas estão somando quilometragem e treinando para o 31 de maio. No quadro Opinião, Francisco Bastos fala da dificuldade financeira dos planos de saúde no Brasil. E na entrevista do dia, nosso assunto são as mortes no trânsito. Campanha vai orientar motoristas a conduzirem com mais segurança. E como sempre, o NT Sul tem aquele espaço generoso reservado para sua mensagem, para o seu recado, para a sua reclamação, para a sua boa notícia. Mande para o nosso WhatsApp 51997697129. Vale você mandar uma foto, seu vídeo também. Para quem está assistindo ao vivo pelas redes sociais, basta comentar aí na live. Acompanhe e participe do NT Sul. A edição de hoje já está no ar. Minha gente, esse mês nós temos o famoso Dia do Desafio. É uma ação que acontece mundialmente com foco no exercício e também na qualidade de vida. Aqui em Cachoeira do Sul, a expectativa está grande para esse momento, porque tem novidades. No dia 31 de maio, uma quarta-feira, vai acontecer a edição número 29 de uma ação que mistura exercício físico, qualidade de vida e esporte consciente. É o Dia do Desafio, que nesse ano vem com novidades de objetivo solidário. O Dia do Desafio acontece mundialmente em todas as cidades. Nas Américas, a iniciativa é comandada pelo Serviço Social do Comércio, o SESC. O Dia do Desafio é uma oportunidade de sensibilizar empresas, instituições e comunidades na temática de combater o sedentarismo. E isso vem na frase típica do evento, que é: você se mexe e o mundo mexe junto. Estamos se aproximando, então, a última quarta-feira do mês, dia 31, então é o nosso Dia do Desafio. E a gente já está buscando, então, aí a parceria com os municípios da abrangência, né, toda a divulgação do Dia do Desafio, convidando, então, não só a comunidade cachoeirense, né, mas toda a região a participar do Dia do Desafio, a atividade física, né. A gente vem, assim, desde começando mobilizando as academias, né, porque ela é um grande público ali, onde que eles também vão estar, alguns parceiros, né, na rua mobilizando, mas sim, né, a prática de atividade física, tirar esses 15 minutinhos, então, para fazer um alongamento, uma ginástica laboral. Quando registrar, faz um vídeo, marca então, né, a unidade SESC Cachoeira do Sul, as hashtags do Dia do Desafio, que é isso o incentivo, né? É mobilizar, é comover então o público a partir desses 15 minutos, quem sabe aí, né, virar um participante ativo da atividade física ou quem sabe até mesmo um competidor futuramente, né? E em 2023, o Dia do Desafio terá ações públicas também, incentivando a manutenção de espaços como praças e parques. A gente vem esse ano então, com a parte primeiro do Dia do Desafio, que é a prática da atividade física, né, o incentivo. Temos também o Desafio Solidário e esse ano a gente busca um a mais, um plus, né, que é buscar então entre parcerias a revitalização de espaços públicos, né, com autorizações e tudo mais, né, mas incentivando então a melhora desse espaço e consequentemente então o participante poder utilizar esse espaço para a prática da atividade física. Como é que vai funcionar essa questão dos espaços públicos? Perfeito. Aqui hoje a gente já está fazendo alguns contatos, né, com nossos parceiros, né, buscando então desde a parte de apoio com material, com estrutura, até mesmo mão de obra, né. Temos o grupo de voluntariados, a gente está buscando um desafio a mais, que é envolver o grupo da maturidade aqui do SESC Cachoeira para estar presente, né. Então, nessa revitalização, lixando, pintando, né, movimentando mesmo, né, e melhorando esse espaço para que depois na sequência aí o participante, né, o pessoal possa utilizar desse espaço público. E tá valendo de tudo: exercícios, caminhadas, esportes rítmicos e muito mais. O importante é não ficar parado. Passou por um período da pandemia, né, que é onde que era mais limitado o pessoal em casa fazer a sua atividade física, depois a gente conseguiu, né, graças então buscando novos desafios,
O ano passado a gente teve prefeituras que botaram cordas e puxaram uma reta escavadeira, coisas, né? Então é desde um alongamento, uma atividade mais simples, com ou sem um acompanhamento necessariamente, né? Até coisas bem mais elaboradas, né? O importante é a mobilização mesmo, é o gasto de energia, né, que a gente diz, né? Então, no dia 31, né, a gente já tem alguns parceiros que já estão divulgando o Dia do Desafio, como, por exemplo, a questão de bike. O pessoal já está somando quilometragens, mas o que vai contabilizar mesmo é o dia, né? Quem vai fazer essa atividade no dia, né? E sim, a gente tem todo o período do dia, então, que a gente vai estar contabilizando, e ao final do dia, aí sim, a gente tem o quantitativo, né, dos participantes através dos contatos feitos com nós aqui com a unidade de Cachoeira. E nesta edição, o Dia do Desafio chega acompanhado por um cunho solidário. Em paralelo ao evento, haverá arrecadação de leite para ser doado ao programa Mesa Brasil e também para famílias que necessitam do alimento. O SESC, né, sempre levando as questões sociais durante as nossas atividades, campanhas, eventos. Não podíamos deixar o Dia do Desafio, né, que é uma atividade muito bem desempenhada pelo SESC, para colocar a solidariedade junto em contrapartida. Então, daqui um pouco, alguma pessoa, alguma empresa, gincanas de escola, enfim, querem se mobilizar para contribuir. Este ano, uma parte institucional do SESC é a doação do leite. Então, nós vamos estar arrecadando no dia 31, no dia do desafio, de manhã até à noite. O SESC é um ponto de coleta, 1 litro de leite. Então, empresas que queiram doar, colégios, pessoas físicas, daqui a um pouco um grupo de amigas querem fazer uma doação, estamos oportunizando esse dia para colaborar com a solidariedade. Nós temos muitas crianças, né, inseridas no cadastro do programa, presente nas instituições, e também idosos em situação de vulnerabilidade, no qual o leite é um alimento tão seguro, né, nutricionalmente bom, que vai garantir parte das necessidades nutricionais dessa população. Então, por isso foi escolhido o leite neste momento. Além de aquecer o corpo, suar, vamos aquecer o coração, fazer o bem, né, também, colaborar com os demais. E empresas que têm o objetivo de engajar nas programações do Dia do Desafio podem ser ponto de arrecadação de leite também. A empresa pode ser ponto de coleta ou daqui a um pouco ligar para o SESC, e o próprio caminhão do Mesa Brasil pode estar buscando essa doação, não só em Cachoeira do Sul, mas nas demais cidades, né, que aconteça o desafio solidário também. Informar para a gente, até daqui a um pouco nós podemos sugerir uma instituição para estar recebendo esses alimentos. Neste ano, o Dia do Desafio não terá competição entre as cidades, com foco no movimento de cada município juntamente com a sua população. Mas olha, antes da gente encerrar essa reportagem, o Diego aqui do SESC tem um desafio. Adivinha para quem? Para quem é esse desafio, Diego? Bom, o desafio vai para vocês, né? Então convido vocês a ficar preparado aí, que no dia 31 a equipe do SESC vai passar por ali para propor alguma atividade para vocês. Olha aí, colegas da TV Cachoeira, fomos desafiados. De minha parte, tudo certo, mas eu devolvo para ti, Daniel Nunes. O que achou desse desafio? Vamos encarar? É tudo contigo, voltamos para o estúdio. Bora encarar esse desafio, ó, já tô aquecendo aqui no estúdio, viu? Que vem o Dia do Desafio. E olha, golaço essa iniciativa aí de buscar atividades no sentido de auxiliar escolas, entidades que precisem de ajuda, de alguma reforma e especialmente a arrecadação de alimentos, né? A gente já mostrou aqui algumas iniciativas, projetos que são beneficiados pelo Mesa Brasil, projeto que é muito sério e, portanto, o Dia do Desafio vai ser um momento importante para a comunidade se engajar justamente para fortalecer ainda mais o Mesa Brasil. 31 de maio, né? Vamos acompanhar todas essas iniciativas do Dia do Desafio 2023. Bom, e agora nós vamos falar do indicativo de greve dos professores da Rede Municipal de Cachoeira do Sul. A categoria está mobilizada e vota esse indicativo de paralisação numa nova assembleia no próximo dia 24. A decisão vem em resposta à negativa do prefeito José Otávio Germano de encaminhar à Câmara de Vereadores um projeto de adequação de vantagens salariais, compromisso que chegou a ser assumido pelo prefeito com a categoria. Os professores municipais de Cachoeira do Sul saíram da Assembleia realizada nesta segunda-feira com o indicativo de greve votado em resposta à decisão do prefeito José Otávio Germano de não enviar à Câmara de Vereadores projeto de lei que garanta a adequação do padrão referencial dos professores ao piso nacional. Isso colocaria fim aos cortes salariais, motivo de protesto da categoria,
que hoje tem suas vantagens calculadas pelo salário base. O compromisso político firmado pelo prefeito com o Sindicato dos Professores Municipais não considerou os impactos financeiros que a medida poderia trazer aos cofres públicos. Tão logo os números foram tornados públicos pelos secretários da Fazenda, Administração e Procurador Jurídico, o prefeito recuou da decisão e emitiu nota pública justificando sua decisão. Isso aconteceu na última terça-feira. Na nota, ele justifica a medida como cautela financeira e diz ainda não ter segurança jurídica para o envio do projeto, determinando nova consulta ao Tribunal de Contas do Estado. O CIPROM, por sua vez, defende que o piso nacional do magistério é uma conquista da categoria garantida judicialmente e que cabe ao município apenas cumprir a lei. Pensando em assegurar uma janela de negociação, o sindicato reúne a imprensa em coletiva na tarde desta terça-feira, onde apresenta 2 alternativas colhidas com especialistas em finanças para oferecer ao prefeito, posteriormente, fontes de receitas que permitam o pagamento dos reflexos que a adequação de vantagens do piso podem trazer aos cofres da Prefeitura Municipal. O impacto financeiro referido pelo governo não tem fundo de realidade. O sindicato está fazendo um cálculo em separado, vai apresentar e vai demonstrar que esse impacto financeiro não atingirá sequer 30% desse valor. Independente disso, o sindicato foi atrás de pessoas qualificadas, especialistas em finanças públicas, principalmente na questão da gestão do FAPS, e vai apresentar ao município 2 outras saídas que inclusive beneficiam o município no sentido de reduzir a cota patronal suplementar, que hoje é de 48%. Se o município tiver interesse em ouvir o sindicato e ouvir todas essas sugestões, são 2, outra diz respeito à utilização de parte do imposto de renda retido na fonte, que o município hoje pode utilizar também para o abatimento dessa cota suplementar patronal do FAPS. E com essas economias, além de conseguir alcançar a reforma do artigo 27 da Lei 3240, do Plano de Carreira do Magistério, o município também fará uma economia brutal, né, no pagamento que hoje realiza dessa cota patronal suplementar. Dessa forma, nós esperamos que consigamos chegar a bom termo e a Assembleia do dia 24 próxima apenas chancelará, então, essa boa vontade do prefeito em cumprir com a sua promessa de enviar à Câmara, de fato, a alteração do artigo 27, que é o que a categoria espera. Assunto sobre o qual continuaremos debruçados também, acompanhando para trazer para você de casa mais informações. Assunto tão importante para os professores, para o poder público de Cachoeira do Sul e para aqueles que precisam, claro, a educação, o serviço prestado pela educação pública no município. Gente, olha só essa notícia. Produtores rurais de Rondinha, município do norte do Rio Grande do Sul, foram surpreendidos com o tamanho de uma mandioca colhida em uma propriedade do interior do município. A mandioca é de 6,5 metros, pesa mais de 23 quilos e foi colhida pelo agricultor Idemar Delarmelin, plantada há 2 anos e meio para consumo da família. Segundo a Emater, a boa fertilidade do solo deve ter favorecido esse crescimento fora do comum. E aí, você de casa também já colheu aí algo imenso assim na sua horta, além do tamanho, na sua lavoura? Manda foto pra gente aqui. O número do WhatsApp é o 51997697129. Esse é o caso, né, de uma mandioca para mais de metro. Bom, mande aí também a foto se você quiser, já tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Gente, mais uma morte por dengue foi confirmada no Rio Grande do Sul. O óbito é de uma mulher residente em Porto Alegre, de 81 anos. Ela morreu dia 12 de maio. O estado já registrou 28 vítimas pela doença só neste ano. Um dos problemas enfrentados pelo Sistema Único de Saúde é a ausência de pacientes em consultas médicas agendadas. Essa falta prejudica interessados que estão na fila e causa prejuízo aos cofres públicos. Aqui em Cachoeira do Sul, a abstenção chega a 15%, segundo a Secretaria da Saúde. O assunto foi alertado pelo médico cachoeirense Alexandre Pedroso Lemos, em sua conta no Facebook. Na oportunidade,
Ele comentou sobre o não comparecimento de 5 pacientes SUS que marcaram a consulta e não vieram. Pegando essa manifestação do profissional da saúde, nós fomos atrás para saber como de fato está esse serviço de agendamento, comunicação e confirmação da presença desse paciente no dia e horário estipulado. Segundo o secretário da pasta, Milton Kelling, a abstenção do município é de 15% para consultas médicas. Temos uma média de 15% de abstenção, de comparecimento. Então, realmente, para nós, eu considero alto. E é uma forma de nós podermos voltar a dar atenção para essa questão, que é a evasão. Nós temos exemplos de outras instituições que têm um sistema de agendamento e que fazem a confirmação com os familiares de que o paciente realmente vai comparecer naquela sessão ou naquele atendimento. Talvez o que está faltando implementar é realmente aquela questão de confirmar a presença, como fazem com outras instituições que eu sei, porque nós também somos usuários, tanto nos convênios e no SUS também, quando for necessário. Historicamente, Cachoeira do Sul sofre com a falta de médicos. Só com esse parecer já dá para imaginar a dificuldade de encaixar uma consulta médica. O agendamento é feito com a equipe da enfermagem após uma triagem detalhada do paciente. Então, isso tudo atrasa, porque tira a vez de outros pacientes que estão precisando, assim como no caso das consultas, que o paciente marca ali, não vem e tira a vez de outros e o médico fica ali à disposição sem ter o que fazer. E a gente, com essa carência toda que temos aí de médicos, porque nós estamos com uma deficiência muito grande desses profissionais. Então, realmente, nós pedimos à população que cuidem, que façam esse agendamento e que venham. Já aconteceu vários casos aqui de chegar pacientes aqui e simplesmente esqueceu a consulta e depois querem que eu remarque a consulta com a equipe para o dia seguinte. Não existe isso, nem no particular, nem nos convênios. Eu consigo marcar para o dia seguinte, eu vou marcar para dali 15, 20, 30 ou até mais dias, mesmo no particular. Segundo o Dr. Alexandre, só no postinho da Barcelos, 60 pessoas já faltaram às consultas só no ano de 2023. Para ele, os agendamentos precisam ser feitos 1 ou 2 semanas antes. O que tem se pensado é que a gente faça agendamentos com no máximo 1 ou 2 semanas de antecedência. Porque se fica 3, 4 semanas de antecedência, as pessoas acabam faltando e acabam não dizendo que iriam faltar para dar vaga para outra pessoa. Então isso complica, porque depois a pessoa falta na consulta e daí depois vai querer remarcar de novo um outro momento e vai tirar lugar de outra pessoa que teria o direito de fazer essa consulta, Então foi mais ou menos com essa intenção que a gente fez essa postagem ali, para justamente conscientizar as pessoas que, poxa, se tu não pode ir, marca, avisa, que não vai poder. E para justamente passar para outra pessoa que esteja necessitando. Os dados no Brasil não são precisos quanto à abstenção de consultas médicas e até mesmo de exames. O pedido dos envolvidos é que a data e o horário estipulado seja respeitado, para que não haja atraso, prejuízo financeiro e não retarde o atendimento de quem realmente precisa. Para essa reportagem, 9 postos de saúde de Cachoeira do Sul foram consultados. O número final, de 15% de abstenção, pega os meses de janeiro, fevereiro e março. A expectativa é que os moradores colaborem para que os índices sejam reduzidos e a Secretaria possibilite uma rede de comunicação mais efetiva e presente com esses usuários. Importante esse assunto, gente? Nós cobramos aqui no NT Sul, rotineiramente, assuntos
que são de responsabilidade direta da Secretaria Municipal de Saúde, quando falta médico, quando falta estrutura num posto de saúde, a gente não deixa de trazer esses registros aqui, de investigar o assunto. Por outro lado, esta outra temática tem a ver também com o uso do serviço, tem a ver com o usuário, com o paciente. Portanto, se você tem uma consulta agendada, não vai poder comparecer, não deixe de comunicar, né? Uma vez que não há o comunicado, como a gente mostrou aí, é um prejuízo para outro paciente que poderia ter sido atendido, ao custo do médico que está lá disponível também e que está sendo bancado com dinheiro público. Então, um assunto que precisa da nossa reflexão e da nossa colaboração, né, como sociedade. Bom, agora é a hora do quadro Opinião, aqui no NT Sul. Hoje, Francisco Bastos fala da dificuldade financeira dos planos de saúde no Brasil. No Brasil, nós temos 3 formas de atendimento na saúde. Uma privada, particular, como se chama, em que as pessoas pagam independente de qualquer outro tipo de ressarcimento ou de qualquer tipo de convênio. Uma segunda forma são os planos de saúde, chamada medicina de grupo. E a terceira é o SUS. Dentre outras variáveis, mas essas 3 são as mais importantes. O que nós tivemos nessas mudanças no decorrer do tempo, o primeiro grupo ele se mantém. São as pessoas que têm condições de pagarem os procedimentos, as consultas, né? Enfim, não depende de nenhum serviço, seja público, seja privado. Já o segundo grupo, ele veio num crescimento muito grande a partir do final dos anos 70, anos 80, quando nós tivemos todo um problema econômico no país e o então INAMPS enfrentou as dificuldades para oferecer o serviço que vinha oferecendo. Mas os planos de saúde, que é onde eu quero focar hoje o meu comentário, eles tiveram um crescimento vertiginoso, especialmente naquele período em que tínhamos índices inflacionários muito grandes, né, chegando em alguns momentos até 80% a inflação. E o que acontecia? Os planos de saúde, eles recebiam as mensalidades, né, dos seus usuários e iam reajustando essas mensalidades. E os recursos, eles colocavam no mercado financeiro. Só que com o término da inflação, nesses níveis, né, nós tivemos, os planos de saúde começaram a enfrentar dificuldades. E como o que já estava ruim, às vezes pode piorar, no decorrer desse tempo veio o advento da pandemia. E aí foi, digamos assim, a gota d'água para aquilo que já vinha com dificuldades. Mas os planos hoje, eles estão com volumes muito grandes, segundo a imprensa vem veiculando, de prejuízos enormes. E há necessidade de buscarem alternativas, porque isso gera nos seus usuários uma preocupação muito grande. Porque não estão mais conseguindo, os usuários da maioria dos planos, terem aqueles mesmas facilidades em termos de acesso a consultas, exames, enfim, que tiveram um tempo atrás. Só que tem um outro detalhe ainda importante para essa situação toda dos planos, que grande parte dos usuários são pessoas acima de 40, 50 anos e que têm doenças, no caso, geralmente crônicas, enfim, com um custo muito grande. O que fazer, então? Um dos mecanismos melhor é atuar, buscar, colocar nos planos de saúde um modelo diferente de atenção à saúde. Porque até então, este modelo dos planos é um modelo tipo do INAMPS, focado no quê? Na doença, consultas, exames, enfim, cirurgias. Quando isso é infinita, as necessidades, ainda mais num país em que está envelhecendo. Então, atuar, colocar ações na prevenção é um caminho que tem que ser feito, né? Mudar um modelo, sair de um modelo assistencialista para um modelo de atenção à saúde, promovendo a saúde, porque isso certamente, com o passar do tempo, trará os resultados que se espera. As pessoas adoecerão menos ou terão enfermidades controladas, como o caso de diabetes, da hipertensão e assim por diante. E não terão, digamos, doenças como consequências muito graves, né? Como infartos, como outras tantas, que demandam, digamos, procedimentos mais caros. Então, o quadro hoje, ninguém pode achar bom
que haja uma quebradeira dos planos de saúde. Pelo contrário, acho que eles têm que estar fortalecidos, porque a população como um todo, se tem um problema em relação aos planos de saúde, irá sofrer. Porque haverá, e já está havendo, e esse é um dos grandes problemas neste momento, uma migração dos usuários dos planos de saúde que estão buscando o SUS. E nós sabemos que o SUS é subfinanciado. Então temos que ter um problema que a sociedade como um todo, mas especialmente os governos, ou o governo federal, enfim, não pode se omitir. Essa discussão é importante para a saúde do país como um todo. Mesmo sendo planos privados, mas eles têm uma influência muito importante na saúde, né, como um todo em nosso país. Boa tarde. Esse destaque de opinião do Francisco Bastos é importantíssimo e a gente vai ampliar ainda esta semana esta dificuldade que os planos de saúde estão enfrentando no Brasil. Então, atenção, você que tem plano de saúde, fique atento, a gente vai abordar esta temática ainda esta semana aqui no Telejornal. Hora de participação, nosso WhatsApp é o 51997697129. O pessoal também está participando aqui pelo Face, pelo YouTube. A Dália Oliveira está dizendo que nunca viu de perto assim um alimento tão grande quanto aquela mandioca que a gente mostrou, né, de mais de 6 metros de comprimento que foi colhida aqui no norte do Rio Grande do Sul. Vamos para a tela, participações aqui do nosso WhatsApp. A Ana Cristina, de Cachoeira do Sul. Posto de saúde do posto Shell está sem médico. Esperamos resposta do secretário da Saúde. Registro feito, espaço aberto aqui para a Secretaria Municipal da Saúde se pronunciar e trazer informações sobre este posto. O Marcelo Miller, olha só, também sobre a história da mandioca que a gente mostrou. Mandioqueira de 3 metros aqui no Albardão, está plantada faz mais de ano também. Olha o tamanho dessa mandioqueira aí, né? Imagina a hora que colher, vai ter mandioca para mais de metro, talvez. Não é certo, né? Mas pelo tamanho da mandioqueira, deve ser grande. Que legal. Obrigado, seu Marcelo. Grande abraço e obrigado por fazer aí o registro dessa mandioqueira gigante. Tá virado numa árvore, né? Tem até um chuchu pendurado ali, uma rama de chuchu, pelo que a gente consegue perceber. Daqui a pouquinho tem mais participações dos nossos telespectadores. Você de casa pode mandar a sua mensagem, contar a sua informação, comentar o que está no ar por aqui. A gente conta sempre com você. E a seguir você vai ver, SESC e SENAC estão em campanha para defender a manutenção do orçamento do Sistema S. Medida em tramitação no Congresso Nacional pode comprometer prestação de serviços segundo as entidades. E na entrevista do dia, o nosso assunto são as mortes no trânsito. A campanha vai orientar motoristas a conduzirem com mais segurança. E tem ainda a previsão do tempo para Cachoeira do Sul e para todo o território gaúcho. A gente volta já já. Os principais ensinamentos da... Vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, obrigado pela companhia. Vamos dar uma olhadinha agora na condição do tempo nesta terça-feira aqui no centro de Cachoeira do Sul, na nossa câmera ao vivo, aqui no centro da cidade. Dia de céu azulzinho, azulzinho, né? O tempo seco está predominando por aqui, já nem tão frio nesse momento, né? Foi frio mais cedinho, teve um pouco de umidade, aquele nevoeiro nas baixadas, né? Uma espécie de cerração, mas neste momento o céu completamente limpo, como a gente vê aí na imagem. Pois bem, mais um dia de sol em Cachoeira do Sul, tem sido friozinho ao amanhecer. Amanhã e quarta, o tempo segue firme no município e também em todo o território gaúcho. Os detalhes agora na previsão do tempo. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem tempo estável, com sol e com poucas nuvens. Temperatura mínima 10 graus, máxima 25. Quarta-feira tem sol o dia todo. Temperatura mínima 12 graus, máxima 26. Quinta-feira igualmente tem o sol predominando e a temperatura máxima chega ao seu pico da semana, mínima 14 graus e máxima 27. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O estado gaúcho tem uma terça ensolarada em todas as regiões. De acordo com meteorologistas, uma área de alta pressão atmosférica sobre o estado faz com que o céu fique limpo, sem muitas nuvens. O frio permanece no território gaúcho ao amanhecer e também ao anoitecer. De acordo com a Climatempo, o frio perde intensidade a partir de quarta-feira. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje.
Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 24 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 27. Na região norte, em Passo Fundo, 24. Na região central, em Santa Maria, 25 graus. Em Torres, no litoral norte, 22 graus. E no sul do estado, em Pelotas e Rio Grande, máxima de 25 graus. E a gente vai ver agora mais recadinhos da nossa audiência. Gostamos demais de ter você de casa fazendo parte do nosso jornalismo. Vá mandando o seu recado, a sua opinião, a sua informação. WhatsApp na tela para você, 51997697129. Daqui a pouquinho a gente fala também das nossas lives do Facebook e do nosso canal do YouTube. Vamos para a tela, tem mensagens chegando por aqui. Francisco Bastos, olha só, amanhecer do dia em Cachoeira do Sul. Vamos ver aqui as fotos, os registros do nosso comentarista Francisco Bastos aqui no município. Olha só que bela imagem, né? Eu citei mais cedo aqui na abertura da previsão do tempo que a gente teve assim aquela névoa ali nos locais mais baixos e essa imagem demonstra justamente isso. Tem mais imagens aqui que o Francisco registrou. Aqui já o sol aparecendo, né? Um pouco aí dessa névoa nessa parte mais baixa. E acho que ainda temos mais uma. Aliás, a outra foto já é de outro assunto. Muito obrigado ao Francisco por compartilhar este belo amanhecer aqui no município de Cachoeira do Sul. Quem mais? Daniel Dido, Cachoeira do Sul. Daniel, a gente colhe abacate com e sem caroço. Olha só, um abacatão aí, né? Obrigado, Daniel, pela participação. A gente incentivou os telespectadores a mandarem fotos, imagens desses alimentos, de produtos que às vezes crescem acima da média, conforme aquela mandioca que a gente mostrou, que virou notícia aqui no Rio Grande do Sul e talvez no Brasil todo, mais de 6 metros de comprimento, né, colhida no norte do Rio Grande do Sul. Muito obrigado aqui ao Daniel pela participação e daqui a pouquinho tem mais recados da nossa audiência. Gente, Sesc e Senac ocuparam a tribuna popular da Câmara de Vereadores aqui do município de Cachoeira do Sul para defender a manutenção do orçamento do Sistema S, ameaçado por um projeto que já está em tramitação no Senado Federal e que pretende transferir 5% do montante, do total das verbas do Sistema S, para a Embratur. As entidades afirmam que a medida vai comprometer severamente a prestação de serviços. O Sesc e o Senac estão em campanha para mobilizar a população a fim de evitar a aprovação de um projeto de lei de conversão que pretende repassar parte da arrecadação destinada a essas instituições para financiar as atividades da Embratur. Sesc e Senac argumentam que a redução do orçamento pode acarretar o encerramento de atividades das unidades em mais de 100 cidades brasileiras. E mais de 260 milhões deixariam de ser investidos em atendimentos gratuitos em todo o país. Em Cachoeira do Sul, o diretor do Sesc, Fábio Silveira, e o diretor do Senac, Rafael Tunes, ocuparam a tribuna popular da Câmara de Vereadores na sessão ordinária desta segunda-feira para defender a não aprovação da proposta, pedindo a mobilização da comunidade cachoeirense. Fechamento de 5 unidades do Sesc e uma diminuição de 350 empregos aqui no Rio Grande do Sul. Dentro desses números, eu gostaria de trazer um pouquinho mais para a realidade aqui de Cachoeira do Sul, que eu acho que é bem importante que todos fiquem sabendo. Vou trazer alguns números de 2022. Só nesse período de 2022, nós atendemos mais de 150 crianças de forma gratuita no projeto de formação esportiva. Crianças essas que não teriam condições financeiras de estar pagando por este serviço. Mais de 12 mil pessoas foram atendidas com eventos de música, não só em Cachoeira do Sul, como sua abrangência. Mais de 2.000 pessoas atendidas em feiras do livro. A gente trabalha em torno de 600 alunos mês na academia com atividade física orientada e de custo acessível. E aqui eu trago 2 números bastante relevantes, que são o carro-chefe da unidade de Cachoeira do Sul. Nós atendemos desde 2010 turmas completas na educação infantil dos 3 aos 6 anos. São 80 alunos ano que trabalham, que frequentam a nossa escola de educação infantil. Isso representa mais de 3.000 refeições que essas crianças recebem entre almoço, café da manhã e janta. Dessas 80 vagas, 77 vagas são gratuitas. Além de um
a ensino de jovens e adultos, que iniciou no ano de 2022 também, com mais de 90 alunos participando. E aqui eu trago talvez o maior carro-chefe de Cachoeira do Sul, do SESC, que é o trabalho do programa Mesa Brasil, que eu acredito que, como foi mencionado, no período da pandemia teve uma grande relevância. Só em 2022, nós tivemos mais de 90 toneladas de alimentos distribuídos aqui, aqui em Cachoeira do Sul, com o apoio de uma grande rede, pessoas que não querem se identificar como os grandes parceiros das cooperativas, das campanhas que acontecem. Então, eu trago para vocês esse pedido, que vocês possam assinar a petição, que é um abaixo-assinado que nós estamos propondo, para que possa sensibilizar o Senado para que não realize esse corte. Pedimos a todos a compreensão, que possam acessar as nossas redes sociais do SENAC e do SESC Cachoeira do Sul, para que possam, então, assinar essa petição pública, especialmente a comunidade cachoeirense que nos assiste pelas redes sociais e que tem nos escutado, que possam nos ajudar assinando essa petição pública. Nós precisamos, ao todo, no Brasil inteiro, de 1 milhão de assinaturas. Nós estamos já chegando às 500 mil e tenho certeza que, com a contribuição dos senhores e da senhora vereadores, vereadoras e de toda a nossa comunidade, nós vamos conseguir reverter este quadro. Gente, a Petrobras anunciou hoje de manhã que está modificando o sistema de reajuste nos combustíveis. Desde o governo Temer estava em vigor no país a chamada paridade internacional. E esse sistema está agora deixando de vigorar. Na chamada paridade internacional de preços, as oscilações externas refletiam automaticamente no mercado interno de combustíveis do Brasil. Desde a campanha eleitoral, o presidente Lula prometia mudança nessa referência para evitar aumentos bruscos no preço ao consumidor. A partir de agora, as referências de mercado vão ser o custo alternativo do cliente como prioridade e o valor de margem para a Petrobras. Conforme nota da companhia, os reajustes vão continuar sendo feitos sem uma periodicidade definida, e isso vai evitar repasses da volatilidade dos preços internacionais e do câmbio aos consumidores brasileiros. Por um lado, operadores do mercado têm dúvidas sobre a nova política de preços da Petrobras, porque o petróleo é uma commodity e tem a sua base de preço no mercado internacional. Por outro lado, defensores da nova política argumentam que essa regra não se aplica ao Brasil, já que o país é produtor de petróleo. A falta de vacinadores no Centro Social Urbano em Cachoeira do Sul foi resolvido na manhã de hoje, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. A ausência desse profissional e, consequentemente, a não aplicação de vacinas no posto foi relatada ontem por um telespectador aqui do NT Sul. A secretaria informou que os enfermeiros responsáveis pelas aplicações estavam de atestado por síndrome gripal e que não há substitutos. Hoje, as vacinas contra Covid e influenza estão sendo aplicadas normalmente. E no posto de saúde do bairro Marina, zona norte de Cachoeira do Sul, não tem aplicação de vacinas, porque, segundo a Secretaria Municipal da Saúde, o problema da rede elétrica ainda não foi solucionado. Enquanto isso, a população precisa procurar outro posto de saúde. Com o intuito de reduzir as mortes no trânsito, o Observatório Nacional de Segurança Viária lançou a 10ª edição do Maio Amarelo. Segundo dados do Ministério da Saúde, anualmente ocorrem cerca de 40 mil mortes no trânsito. Nas estradas federais, por exemplo, as abordagens vão ter esse objetivo de orientar sobre a responsabilidade de conduzir com segurança. No trânsito, escolha a vida. Esse é o tema da campanha do Maio Amarelo, que foi proposto pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, visando a segurança no trânsito e principalmente a gente pegando as rodovias federais, tanto no Rio Grande do Sul como em todo o Brasil. Para aprofundar melhor esse assunto, eu vou conversar com o chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Eldorado, Gustavo Bart, que nos atende gentilmente. Gustavo, fala um pouco sobre a campanha do Maio Amarelo, importante conscientização no trânsito, como o tamanho da corporação pede, né? A Polícia Rodoviária Federal, essa indicação e essa informação de chegar até o motorista, da conscientização na hora de conduzir o veículo, sempre importante.
e esse lema, esse tema proposto pelo Observatório, onde coloca a vida em primeiro lugar, principalmente envolvendo o trânsito. É mais ou menos por aí? Boa tarde. Boa tarde. Bom, então, falando sobre o movimento Maio Amarelo, ele é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. Então, sempre pensando naquela ideia que o trânsito ele deve ser seguro para todos em qualquer situação. E por que ele é celebrado no mês de maio? Porque em 11 de maio de 2011, a Organização das Nações Unidas ela decretou a década de ação para a segurança no trânsito. Então, foi escolhido o mês de maio justamente para promover ações que visem a conscientização da população para redução da acidentalidade. E falando sobre a cor, né, o amarelo, é porque no trânsito, as placas amarelas, elas nos passam a mensagem de advertência. Ou seja, além da sinalização de advertência nos chamar a atenção para alguma situação na rodovia, o mês do Maio Amarelo também nos chama a atenção para ações que visem a redução da acidentalidade e, consequentemente, a redução das mortes no trânsito. Mas, por óbvio, nenhum acidente e, por consequência, nenhuma morte no trânsito é aceitável. Então, por isso que a gente sempre procura evoluir nesse projeto e por isso que a gente foca tanto nas campanhas de conscientização, justamente para promover o envolvimento da sociedade e dos demais setores, como empresas, escolas, faculdades, todos trabalhando em prol desse objetivo da redução da acidentalidade. Gustavo, na prática, essa campanha, como é que ela é repassada até o condutor? Vocês fazem abordagens durante as operações, vocês transmitem essa conscientização durante o mês de maio? É claro, o trabalho de vocês ele ocorre anualmente, mas é feita uma abordagem de conscientização e não mesmo uma abordagem de multa, advertência mais forte, mas para o condutor entender que ele precisa ter atenção e consciência na hora de conduzir? Sim, o nosso trabalho de fiscalização e de orientação, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Especificamente em relação ao mês de maio e em relação a essa campanha de conscientização, a gente procura focar em ações com escolas, com centro de formação de condutores, faculdades e também em empresas, locais onde se reúnem um grande número de pessoas, e lembrando que o trânsito é feito por todos nós, não só por condutores. É feito pelos pedestres, pelos passageiros, pelos ciclistas e assim por diante. Então, conforme tu perguntou, a gente, no mês de maio especificamente, tem essas ações e os condutores vão identificar nos comandos educativos a presença, né, do símbolo do Maio Amarelo, né, que é um laço amarelo, que, como eu falei antes, é o amarelo por causa da advertência, né? A advertência em relação à redução da acidentalidade. Ok. A Polícia Rodoviária Federal tem uma cobertura bastante grande aqui no Rio Grande do Sul. E pegando especificamente a delegacia que fica em Eldorado, a cobertura ela parte aí da região metropolitana e segue até o município de Caçapava, na BR-290, passando aqui por Cachoeira do Sul. A 290, especificamente esse trecho, como vocês enxergam essa rodovia, que é uma rodovia importante, corta o estado, sai da fronteira até a região metropolitana, é pista simples, a gente sabe que isso acaba sendo uma situação mais propícia para acidente mesmo, a gente torcendo para que isso não ocorra, mas como é o trabalho especificamente se tratando de BR-290? Bom, em relação à BR-290, ela é um trecho de bastante fluxo, inclusive no período noturno, um fluxo muito intenso, inclusive por veículos de grande porte, quando eu me refiro aos caminhões, principalmente. Então, a gente atua fortemente na fiscalização do excesso de velocidade, das ultrapassagens de local proibido, do uso de bebida alcoólica e, posteriormente,
pegar a direção e também o uso do celular ao volante. Então, citando essas infrações aí que são as que normalmente a gente acaba flagrando no nosso dia a dia, eu chamo a atenção da importância e da responsabilidade de cada condutor, de cada passageiro no trânsito. Ou seja, todos nós somos responsáveis por promover um trânsito mais seguro. Ok. Gustavo, você falou no período noturno. Por que a 290 tem essa característica dos condutores, usuários da rodovia optarem por esse horário na hora de trafegar? Bom, a gente pode observar em relação a mais de um aspecto. Um deles é em relação ao transporte de cargas, porque a BR-290 é uma rodovia que liga a região metropolitana e se nós seguirmos até a fronteira, a gente consegue chegar à Uruguaiana, que é a divisa com o país da Argentina. Então, só por esse aspecto a gente já verifica, em relação à questão que envolve a economia do país, o quanto influencia esse grande fluxo de veículos de grande porte nessa rodovia. A gente também pode falar em relação aos períodos de passeio, seja nos feriados ou até mesmo no período do veraneio, onde há um grande deslocamento de brasileiros para a região do litoral norte do Rio Grande do Sul e também de muitos motoristas que vêm da Argentina. Então, falando desses dois aspectos aí, a gente já consegue pontuar o porquê desse fluxo tão intenso, inclusive no período da noite na rodovia BR-290. Essa conscientização também parte aqui da PRF do Brasil, mas também ela é transmitida para os condutores estrangeiros, argentinos, uruguais. A gente sabe que o maio não é aquele mês de maior movimentação, e sim ali o dezembro, janeiro, fevereiro, mas sempre é importante passar esse recado. Exatamente. As nossas unidades que fazem limite com outros países, aí eu cito como exemplo a cidade de Uruguaiana, onde nós temos uma unidade operacional, fazem parcerias com a polícia da Argentina justamente para um trabalho integrado promover essa conscientização, seja de condutores brasileiros, seja de condutores argentinos, que acabam ingressando no nosso território. Ok, Gustavo, mais alguma colocação referente ao Maio Amarelo, querendo repassar um contato para quem é um usuário de rodovias, não só federal, mas como estadual, acho que vale para todo o âmbito, passar essa conscientização referente à segurança no trânsito, até pegando o tema da campanha, que é No Trânsito Eu Escolho a Vida, para os condutores de fato escolherem a vida na hora de conduzir. Certo. Então, o tema da campanha esse ano é No Trânsito Escolha a Vida. Então, a gente, quando está conduzindo, a gente tem que pensar que não basta a gente chegar no nosso destino. A gente tem que chegar com segurança. E para chegar com segurança, a gente tem que dirigir com responsabilidade. Ou seja, respeitar os limites de velocidade, não ingerir bebida alcoólica antes de pegar o volante, não usar o celular, não fazer ultrapassagem local proibido. E o principal é o respeito. Respeito ao próximo. Ok, Gustavo. Um grande abraço e sucesso na campanha. Certo. Boa tarde. Daniel, então o recado do chefe da Polícia Rodoviária Federal, pegando a delegacia de Eldorado, Gustavo Bart, falando sobre o Maio Amarelo, essa campanha onde o tema é No Trânsito, Escolha a Vida, falando especificamente na conscientização dos usuários na hora de pegar a estrada, principalmente com responsabilidade. E até pegando a frase do próprio Gustavo, não basta chegar até o local, e sim chegar com segurança e responsabilidade. Esse é o recado que fica, tá certo? Volto com você. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. É isso, né, gente? No trânsito, responsabilidade, a vida em primeiro lugar.
E a gente traz agora uma atualização sobre a dengue. Agora há pouquinho a gente falou sobre a dengue no Rio Grande do Sul e naquele momento a gente falava em 28 mortes aqui no estado do Rio Grande do Sul por dengue em 2023. A gente tem atualização de agora há pouquinho, a Secretaria Estadual da Saúde atualizou esse número e ele infelizmente subiu 31 mortes neste momento por dengue aqui no estado. Os vereadores aqui de Cachoeira do Sul aprovaram ontem, na sessão ordinária, 2 financiamentos para obras e calçamentos de ruas da cidade. 2 milhões de reais vão servir para complementar o total de recursos para as obras de asfaltamento da rua Davi Barcelos e o calçamento das vias de acesso a Pradozem, ambas as obras em andamento. O outro projeto aprovado permite a contratação de empréstimo de 11 milhões de reais para o projeto Avançar Cidades, que contempla obras em 19 ruas da cidade. Os recursos são complementares, já que sofreram efeitos da inflação, conforme a Prefeitura, durante o período em que foram obtidas por meio dos programas e o tempo de liberação e execução. E a gente vai ver agora mensagens de quem está em casa, de olho na telinha e ao mesmo tempo fazendo parte aqui do Telejornal NT Sul. Ficamos muito gratos a você pelo recadinho, pelo comentário sobre os assuntos que estão no ar e também pela informação que vem de você. A partir disso a gente consegue ir apurando informações, colocando algumas informações diretamente no ar. Por isso nós vamos para a tela para ver o que você de casa tem a dizer. O Rogério Pasqualin está interagindo aqui com a tecnologia de hoje. Como não usar o método de avisar o paciente um dia antes? Esquecimento acontece. Se tratando de saúde, bem como na segurança, se trabalha as consequências e não as causas. Obrigado, Rogério, pela sua mensagem. É isso, né? Quem sabe a Prefeitura também pode aprimorar esse sistema para que o usuário receba ali uma notificação, uma informação de que o agendamento está chegando, né? Tem a consulta no outro dia, ou quem sabe até previamente esse comunicado, para que a gente consiga reduzir o número de pessoas que têm o agendamento e terminam não comparecendo. A Daniele também está participando com a gente aqui. No posto de saúde do Noêmia também não estão aplicando vacinas. Uns dizem que é porque a geladeira está estragada, outros que a rede de energia está com problemas. Problema faz bastante tempo, diz aqui a Daniele, né? Então a gente tem aí pelo menos 2, 3 postos de saúde, pelo menos 2 nesse momento, que estão sem a vacinação aqui no município de Cachoeira do Sul. E é importante aí também que, quem sabe, a gente tenha a rotina de comunicação à população sobre essas estruturas que estão sem a vacina. Porque aí você imagina, alguém se organiza, se programa, vai lá para tomar a sua vacina e aí chega lá, não tem a vacina. Perdeu o tempo, perdeu a viagem, precisa voltar em outro momento, né? Quem mais? A Bia está participando com a gente. O pé de alface da horta da minha irmã Luanda, enorme, salada para a família o mês todo. Olha só que beleza aí essa alface, né? Muito bom, Bia. Obrigado por compartilhar com a gente aqui. Saúde pura. Muito obrigado, Bia, pela participação. Tem mais participação aqui? O recadinho da Luísa Noronha, de Cachoeira do Sul. Gostaria que você mandasse um boa tarde para minha mãe, Nelly. Obrigado, Luísa, pela participação. Grande abraço, dona Nelly. Obrigado pela companhia com a gente aqui na TV Novo Tempo. Tem mais recados também nas nossas lives. Deixa eu abrir aqui alguns dos recadinhos. Está com a gente o Felipe Leite Lopes. Ele é de Cachoeira do Sul, mas mora em Monte Belo do Sul. Obrigado, Felipe, pela companhia com a gente e por mandar o recadinho aqui no nosso canal do YouTube. Está com a gente a Lucimere Beck, mandando boa tarde. O Guilherme também interagindo. Mariluce Fleck. Muito obrigado a todos vocês pelas participações. No nosso Facebook, deixa eu ver se eu encontro aqui os recados da nossa página do Facebook. Está com a gente aqui o Jorge Mendes da Silveira. O Jorge está comentando sobre essa questão dos acidentes, né? A gente abordou agora há pouquinho, campanha da Polícia Rodoviária Federal. É muito simples, diz ele, é só reduzir a velocidade, diminuir as mortes. Devagar ninguém perde o controle. Sugestão do Jorge, né? Vá até o seu destino em segurança e na velocidade adequada. E o NT Sul de hoje está chegando ao fim. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para continuar acompanhando as nossas notícias. Muito obrigado pela sua companhia e amanhã a gente volta a se encontrar ao meio-dia. Uma ótima tarde para você, fique com a Novo Tempo e até amanhã. Tchau!